Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para fazer um pequeno estudo com os irmãos sobre a vida do rei Ezequias, que confiava no Senhor. Este texto bíblico vai estar em 2 Reis 18, de 1 a 12. E nós vamos meditar sobre o que o pastor Elias Werneck escreveu para o Manancial. E o Manancial é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E hoje eu volto a falar de Conchal, cidade que me acolheu. Acabaram-se as minhas férias, eu estava em São Paulo e agora voltei para Conchal. E sou grata ao Senhor pelos 20 dias que eu passei maravilhosos. E peço que os irmãos orem por mim, para que eu entenda o meu propósito aqui nessa cidade, tá bom? Meus irmãos, então vamos ler o livro de 2 Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 12, para que eu possa contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, tá falando sobre Ezequias, que reina em Judá. E diz assim: Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou o poste de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim, o Senhor estava com Ezequias e ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e não lhe pagou tributo. Derrotou os filisteus até Gaza e seu território, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade fortificada. No 4º ano do reinado de Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneseser, rei da Síria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. 3 anos depois, no 6º ano do reinado de Ezequias e no 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os colocou em assentamentos em Ala, ao longo das margens do rio Abor, em Gozã, nas cidades da Média. Isso aconteceu porque eles não ouviram e nem obedeceram ao Senhor seu Deus. Em vez disso, violaram sua aliança, todas as leis às quais Moisés, servo do Senhor, havia ordenado que obedecessem. Senhor Jesus, que nós possamos ter uma vida comprometida a Ti, assim como foi a vida de Ezequias. Que nós possamos seguir o Seu exemplo e sermos cada vez mais fiéis a Ti. É em Teu nome que oramos. Amém. Bem, irmãos, então vamos ver aqui o que o pastor Elias Werneck está nos dizendo no Manancial. Ele escolheu o versículo 5 para ser o nosso versículo-chave. E diz assim: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Olha que maravilha. E sabem, Ezequias reinou por 21 anos em Judá. É bastante tempo, né? E a gente tem um relato do seu reinado nesse texto que a gente separou hoje para estudar, e também no capítulo 29 de 2 Crônicas, que fala sobre o reinado do rei Ezequias com bastante detalhes. Então, lá em Crônicas é um texto maior, mais amplo, e fala mais, assim, como diria aquele autor, nos mínimos detalhes, como foi o revigoramento da fé e a volta do culto. Bem, o relato de 2 Reis, ele é mais sucinto, ele é mais resumidinho, mas ele vai permitir que a gente possa
destacar, entender, tirar desse texto 4 coisas muito importantes sobre o que Ezequias fez e vai ajudar a gente a quê? A refletir na nossa vida o quanto nós confiamos em Deus. Então, a primeira coisa que acontece aqui está lá no versículo 3, né? No capítulo 18, que nós lemos, versículo 3, que diz assim, ó. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Então, a primeira coisa que ele fez era o quê? Ele fez o que era certo. E nós temos feito o que é certo? Isso é uma coisa importante para a gente pensar. A segunda coisa está no versículo 4, olha só. Diz assim, ó. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes de Azerá, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. Então, a segunda coisa que Ezequias fez é que ele não era supersticioso. Pelo contrário. Todo o pessoal lá, vamos pôr incenso ali para a serpente, ó, a serpente. E ele não teve engano, foi lá e acabou com tudo. Então, ele fez o que o Senhor aprovava e não teve superstição. A terceira coisa que ele fez é demonstrar que a confiança dele vinha da onde? Do Senhor. Então, por isso, ele obedecia ao que o Senhor falava, obedecia os seus mandamentos, como está no versículo 6, que relembrando diz assim, Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Então, a terceira coisa que Ezequias fez foi, ele confiou e obedeceu, né? Não tem como nós termos conexão com Deus se não formos obedientes. É isso que a gente tem que pôr na cabeça, né? Porque a gente tem maneira de ficar repetindo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tudo posso naquilo que me fortalece, aquele que habita aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Enfim, isso tudo é superstição, se nós não formos obedientes. As promessas do Senhor estarão sempre ligadas à obediência. Não é bagunçado assim não, entendeu? Não é porque você sai repetindo que o Senhor é meu pastor, que nada me faltará, que nada te faltará. Não tem nada a ver, entendeu? Outra coisa é que ele prosperou, mesmo que ele enfrentou um monte de provação, mesmo que um monte de coisa atrapalhou o rei Ezequias, ele sabia que o Senhor estava com ele. E a gente vê aqui no versículo 7, que diz assim, ó. Assim o Senhor estava com Ezequias, e ele era bem sucedido em tudo que fazia. Então, tudo que ele fazia, dava certo. Por quê? Porque ele se apegou ao Senhor, era obediente, ele fazia o que o Senhor aprovava, ele não era supersticioso, ele confiava no Senhor. Então, irmãos, a expressão exemplar na história da vida de Ezequias é, sem dúvida, a confiança que Ezequias tinha no Senhor. É isso que a gente tem que olhar para a história de Ezequias e entender. Ele confiava no Senhor e obedecia os seus mandamentos. Então, a gente aprende que a conclusão a respeito dessa vida não mostra que Ezequias era um banana de plantão. Vida, um azar. Não. Ele era super ativo, ele ia atrás, ele fazia as coisas. Você viu? Ele foi lá, derrubou os postes, acabou com a serpente. Não era um bobalhão. Ele tinha ação. Ele amava o Senhor, obedecia, respeitava, honrava e agia. Porque não adianta você falar assim, sou cristão e que esperando cair as coisas do céu. Então a gente aprende que o quê? Que Ezequias não era uma pessoa passiva, ele estava sempre agindo, operando, empreendendo, enfrentando, reformando, sempre fazendo alguma coisa em prol do Senhor. Então, Ezequias ele foi responsável até pelo restabelecimento da Páscoa. Naquela época, o pessoal estava nem comemorava mais a Páscoa, que era uma ordenança do Senhor. E Ezequias fez isso voltar a acontecer. Então, a vida cristã, irmãs, é sinônimo de ação. É sinônimo de estarmos, como a gente comentou outro dia, o que é que você tem na mão para fazer, para acontecer, para orar, para agir, enfim, o que é que você tem na mão
para não ser uma pessoa passiva, para ser uma pessoa que realmente trabalha, serve, honra o Senhor. Então nós temos que ter uma vida aliada e comprometida com Deus e com as coisas que Ele nos ordena fazer. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Vida cristã séria não é sinônimo de passividade, não é não. Mas sim é uma vida aliada e comprometida com Deus e a sua lei. Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Irmãos, eu quero que você pense nisso. Você deve crer que agora em 2022, que os que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E, obviamente, que aquelas pessoas que têm as suas forças renovadas terão certamente uma vida comprometida com o Senhor. Amém? Bom, eu termino aqui com a minha palavra-chave de todos os dias, que é gratidão.